Aqui é Alberto Santos, do canal e do blog Verdades Inconvenientes. A vulnerabilidade da mulher, incapacidade de enxergar o mal ou total falta de desconfiança. Esse podcast aqui, antes que eu me esqueça, só um aviso, ele não vai abordar aquela tese de que Nessa Hanalita escreveu sobre algumas mulheres preferirem os maus, né, os perigosos, por causa das emoções fortes que os mesmos causam nelas. Nada disso. O tema não tem a ver com isso. O tema tem mais a ver com a facilidade que uma mulher hoje, com tanta informação, né, uma mulher hoje pode ser vítima da própria benevolência, que ela tem muito mais do que o homem. A mulher é muito mais... a benevolência é o sentimentalismo, né, que elas têm alimentado com inocência perante ao perigo. Mais especificamente, vamos dar nomes aos bois aqui, aos bandidos, né, pessoas de má índole que se aproveitam de tal benevolência. Nem tanto os bandidos que invadem, que assaltam com mão armada, mas golpistas em geral. Então observem como mulheres não se preocupam, né? Como que é a natureza, né, do mundo, né? Se você pensar fora da caixa, você fala, olha que sacada, né? Como que pode mulheres e homens serem tão diferentes? Fica observando mais como mulheres não se preocupam tanto em trancar a casa. Né, já começa daí, comece a observar, principalmente à noite, a hora que o pessoal vai dormir. Comecem a observar mais se elas trancam, se fecham. Para muitas, passar a chave tá bom, né? Não vai entrar ninguém, não tem perigo. Essa é a engrenagem da mente delas, é assim que roda a engrenagem na mente feminina em relação ao perigo, quando ela está, por exemplo, só para citar um exemplo, a moradia. Algumas até questionam, mas o que o cara vai levar se ele pular aqui, né? Não sei se vocês já se ligaram também como elas defendem o Zé Droguinha, que você sabe que consome. Você sabe que às vezes você não conhece o cara, a primeira vez que você vê o cara, mas você sabe que ele consome, fica na rua procurando treta, se fode com polícia, mas volta pra rua roubar, né? O cara pode ser até trabalhador, mas ele tem sempre uma queda pelo crime, pelo mal. Então esses caras, eles aproveitam o primeiro vacilo de alguém, seja homem ou mulher, mas é muito mais fácil eles atacarem mulheres, tanto pela fragilidade física quanto pela vulnerabilidade que eu estou falando aqui, de sentimentalismo que eu estou falando nesse podcast. Então os carinhas, eles aproveitam o primeiro vacilo de alguém para roubar, comprar droga, por exemplo. Nesse caso dos Zé Droguinhas de rua, né? Esses dias, até um relato pessoal aqui, esses dias eu estava numa fila de espera que era num local aberto, e surgiu lá um nóia, que é claro que era nóia, pelo histórico ali. Depois o pessoal que mora por ali disse que é um drogado, enfim, fica pra rua, tem um bom papo, mas é do crime, né? Então eu tava lá, era um lugar aberto, tava ali uma fila meio grande, e surgiu esse nóia aí pedindo para lavar o vidro do carro de um infeliz tontolão que também estava ali, né? Tava ali esperando. Também tá nessa do politicamente correto, né? E pagou o cara. O nóia veio lá com um paninho, sei lá, jogou um negócio ali, limpou o vidro do cara, ele pagou, deu um dinheiro pro cara. Só que esse tontolão, sem saber, né, cara, ele ajudou o tráfico. Aí começou a história. Eu vi um rapaz, né, imediatamente começar a questionar com o pessoal ali da fila, dizendo que outro dia viu esse mesmo nóia espiando o interior dos carros ali parados.
um local de grande movimento, de estacionamento. Então esse cara estava relatando, olha, eu vi esse infeliz aí que veio limpar o seu vidro, comentando, né, puxando assunto. Eu vi esse cara observando o interior dos veículos e sempre tem roubo de rádio por aqui. Já teve até roubo de carro, é que agora a polícia está mais em cima ultimamente aqui nesse pedaço. Mas eu reconheci, né, não falei nada na hora, ele estava limpando seu vidro. E eu lembro desse cara, ele bota a mão ali no vidro de cada carro estacionado para ver o que tinha dentro e o cara perambulava por aí pedindo mesmo, né, para fumar depois. Mesmo esse cara não tendo provas, esse cara da fila, ele questionou o gado ali, vamos chamar de gado, né, a fila que estava ali, tinha mulher, homem. Ele questionou o gado ali na fila e duas mulheres, bem Zé Povinho, se é que me entendem, defenderam o vagabundo Noia. Começaram a defender, alegando só as mulheres, né? Só duas. Tinha homens ouvindo a conversa, ficaram quietos. Mas duas mulheres em específico começaram a defender o vagal, alegando que não era drogas, aquele jeito do cara andar, falar, se vestir. Não, imagina, nunca que ia ser droga. E para chegar nos outros do jeito que ele chegava, imagina, não era um drogado, para de falar isso. Que pelo menos ele estava trabalhando ali, limpando o vidro do outro e tal, né? E aí o cara ficou na dele, evitou atrito, tá certo, não tem que discutir com o gado. Mas dias depois eu soube que aquele pedaço de bairro, vira e mexe, tem mesmo uns noias que roubam a bolsa da mulherada de manhãzinha, à tardezinha, né, quando fica mais escuro. E já teve funcionário ali que teve celular roubado e nem BO fez, né, na hora. Então eu fiquei sabendo disso. Então, para resumir, começou uma discussão do rapaz, uma discussão saudável até então, que alertava sobre os Zé Crack passarem dali, não era só um, né? Dia ou outro pedindo dinheiro, mas que tem dia que eles ameaçam, se o cara não der dinheiro eles ameaçam roubar, arriscar carro, entre outros perigos aí. E as mulheres comentando sobre como é terrível ser de rua, viver pedindo, e que ajudam sim, por elas ajudam sim, dando dinheiro a esses drogados, esses coitados. Elas não falavam drogas, não falavam drogados em nenhum momento, e elas davam dinheiro para ajudar sim esses caras com caras de anjo, e que todos, elas continuavam, né, e que todos têm que ajudar um pouco, porque Brasil é assim mesmo, eles se esforçam. Viu só como ele veio lavar o vidro do carro do meu cunhado, que veio me trazer e tal. E aquilo realmente, cara, me causou uma sensação de nojo e de pena delas por existirem pessoas, no caso dessas duas aí, não são só essas duas, eu tenho que tem mais, que tem homens também, mas é muito mais comum ver mulheres que defendem, né? Dizendo que não tem nada a ver, e ao mesmo tempo pena por serem tão vulneráveis a assaltos, a terem a vida em risco em qualquer calçada de qualquer rua por aí, só pelo fato de pensarem que todos são inocentes. Talvez até numa dessas aí surjam aqueles do PSOL, né? Aqueles que falam para não reagir a assalto. É que no momento ali não surgiu ninguém, mas tem uns que falam para não reagir, não se deve reagir, deixa que leva, que bandido é vítima da sociedade e outras merdas aí. Então, um podcast mais para vocês comentarem aí embaixo no vídeo, como pode, então, algumas, as mesmas que reclamam do machismo, que dizem que tem medo à noite de estarem andando na rua e olharem para trás e ter um homem, né,
essas mesmo defenderem esses bandidinhos, não se preocuparem com fechar direito a casa, em ajudar noias que elas pisam, elas se perneiam e falam: não, o cara não está usando droga, o cara está pedindo, olha lá, o cara fez um malabarismo ali, olha lá, o cara limpou a minha calçada. Não, ele é bem intencionado. E todos nós sabemos que no Brasil, segundo as intenções, né, o Brasil está muito cheio, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Bom, que são ilógicas, as mulheres são ilógicas, quem leu Nessa Analita já sabe, né? Já sabia, mas a ponto de ficar completamente vulnerável só para bater o pé, espernear lá e dizer: coitadinho do cara que veio pedir dinheiro, né? Olha que ponto chega a vulnerabilidade, a fragilidade, e depois dizem que não, que mulher ela se defende e tal. Por isso que a mulher, ela depende nessa parte da segurança do homem, ou pelo menos de uma dica, né? E aí vem o feminismo e destrói tudo isso. O feminismo deixa as mulheres mais sozinhas e vulneráveis ainda, essa que é a verdade. Aí eu vou pro outro lado, vocês comentem aí. Ou seria mesmo essa defensoria aí dos bandidinhos, que por elas nem são bandidinhos, até que se prove o contrário, até que ele venha com uma arma e roube a bolsa, ou venha com uma faca, enfim, na barriga delas? Ou seria mesmo um fascínio, mas descarado pelo homem, que pode se revelar um mal uma hora ou outra? Porque até então o Zé Droguinha é um mistério. Ele limpou o vidro do carro ali nesse caso, ou sei lá, fez alguma caridade ali, limpou as pedras ali da calçada da dona, né? Uma hora ou outra ele pode se revelar, mas até então ele é um mistério. Mas para elas ele está bem intencionado, ele não vai comprar droga. Daria muito na cara, né? Porque a inocência tamanha é difícil de acreditar, é falta de malícia também. Malícia que aí os homens já têm. Que é aquela mesma história: ah, amor, é só amigo, não vai querer me comer, é amigo. Mas homem, que não é cuck, que não é corno, ele sabe a segunda intenção do outro homem. Então, no caso específico aí, né, da vulnerabilidade da mulher, não desconfiar de nada, nem 1% do Zé Droguinha de rua. É bem estranho, vocês não acham? Comentem aí. Que a mulher é muito mais caridosa, se compadece muito mais pelos outros do que o homem. Isso sabemos, desde que o mundo é mundo, mas não enxergar o perigo a um palmo à frente do próprio nariz, ainda mais na sociedade em que vivemos atualmente, é pedir para se fuder, pedir para acontecer alguma coisa de ruim. E defender, o pior, defender aquele que pode ser nocivo. Até então ele não provou, mas deixa ele entrar na sua casa. Vai dando trela, vai dando liberdade. Então defender aquele que pode ser um perigo a elas é um passo grande para cavar a própria... vocês sabem, né? Então qualquer um fica puto ou confuso a hora que testemunha um caso desse, que começa a observar mais a reação das mulheres em relação ao perigo, ou a prevenção delas, que na verdade não existe na maioria dos casos. E fica puto, fica fudido ainda da vida quando ouve alguma mulher comentar que abriu a porta. Não, eu abri a porta assim, eu dei dinheiro para um cara desconhecido, ou que não, tal nóia, aquele nóia, não é nóia, só quer trabalhar, e que não usa droga não, porque estava bem vestido, ou teve, ou às vezes o cara é até bonito, né? Elas acham que nunca vai esfaquear, vai roubar elas. Às vezes o cara está só estudando ali o terreno para depois poder atacar. Bandido é assim. Então esse cara que teve a intenção de limpar o vidro, por exemplo, não, o cara tá ali trabalhando e tal. Então elas não ligam para falácia. Às vezes não é falácia, às vezes é um alerta que o outro cara deu. Olha, minha senhora, eu vi esse cara pesquisando aqui o interior dos veículos. Ele tá a fim de roubar
rádio, né, para comprar droga ou roubar o carro, enfim. Então quantos por aí são roubados, esfaqueados, alguns até mortos, principalmente no Rio, né, já que lá tá num nível Mad Max já, né, pelo que está constando todos os dias. Quantos são roubados, esfaqueados por esses que elas dizem coitadinhos? A maioria delas dizem coitadinho. Tem homem que fala, tem homem tonto também que fala, não, o cara tá bem intencionado. Mas a maioria vocês podem observar, quem tem um dom um pouquinho mais aguçado para observação social, pode observar que elas não veem perigo. Às vezes o cara só quer um trocado, né? Elas não veem segundas intenções. Então é mais uma reflexão aí para vocês comentarem sobre o fato de quem tem pena, quem é mais vulnerável, quem está mais em risco, quem acha que todo mundo é anjinho, vítima da sociedade, do capitalismo, né, que falam tanto, são em sua maioria mulheres. Por que acham que isso acontece? Queria ouvir a opinião de vocês aí, para quem acompanha o canal. Por que acham que muitas se compadecem e não estão nem aí caso estejam lá frente a frente com um cara que em minutos pode assaltar, roubá-las, esfaqueá-las por causa de uma bolsa com dinheiro, enfim, que seja ali. E ele precisa, enfim, primeiro vocês sabem muito bem que o cara estuda o terreno para depois atacar. Então comentem aí o que vocês acham. Até o próximo podcast.